Boa noite, meus amados, da paz do Senhor Jesus Cristo. Esse que vos fala é o pastor Edson Diniz, um dos pastores adjuntos ali na Assembleia dos Matriz em Madureira. E já ao longo de alguns anos, desde 2018, o Senhor vem falando comigo através de sonhos, de visões. Eu venho compartilhando com os amados no canal Olha para Jesus sobre algum desses sonhos e visões. E eu venho analisando o que vem acontecendo ao longo desse tempo profético que Deus colocou no meu coração, que é um tempo profético que ele começou em maio de 2018 e ele termina em maio de 2028. São os 10 anos proféticos em que eu venho falando, repetindo sempre o mesmo assunto, que são os 10 anos de canseiro e enfado que o mundo vai passar, os 10 anos proféticos em que Deus, na autoridade do Senhor Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo, através dos seus servos verdadeiros e fiéis da igreja, Deus vai usar a natureza de maneira letal para poder trazer correções sobre essa nação brasileira e também trazer correção sobre a igreja brasileira, principalmente nos altares das igrejas aqui no Brasil. E eu venho falando sobre o que Deus tem falado ao meu coração, tenho ido a mandado do Senhor. Deus tem colocado no meu coração de ir, tem me dado sonhos para ir em alguns líderes da nação brasileira, principalmente aqui no Rio de Janeiro. Tenho ido a alguns, tenho falado o que Deus mandou falar e tenho visto se cumprir. E como eu sei que Deus tem falado ao meu coração através de sonhos e visões e tem se cumprido, Deus colocou uma palavra no meu coração para ficar registrado, para ajudar os líderes da nossa igreja aqui no Brasil, para ajudar a igreja aqui no Brasil, para que nós como igreja saibamos lidar com o tempo que nós estamos vivendo, porque muitas das vezes, por não entendermos e não compreendermos os acontecimentos e os fatos, nós pecamos e muitas das vezes nos pegamos lutando contra Deus. E às vezes um preço vai ser pago muito alto, porque ao invés de nós pararmos nesse momento em que esse caos está tentando se instaurar no Brasil, ao invés da igreja dobrar os joelhos, consultar a Deus, procurar saber o que está acontecendo, o que Deus quer nesse momento para a nação brasileira, o porquê disso tudo, ao invés de nós, Igreja do Senhor, fazermos isso, ao invés de nós, como Igreja do Senhor Jesus Cristo, nos posicionarmos como a igreja de Atos 12, heróis através do sistema daquela época, manda matar Tiago, manda prender a Pedro, persegue algumas das igrejas e um caos se instaura naquela época ali. E a igreja, segundo Atos capítulo 12, diz que a igreja ela dobra o joelho e ora tão fervorosamente, pedindo a Deus ajuda e compreensão do que estava acontecendo. E o texto, o desenrolar do texto, diz que o Senhor enviou um anjo que entrou na prisão, as portas se abriram, as correntes caíram e Pedro saiu de dentro da prisão e depois se apresentou aos irmãos, e assim continua a história, nos ajudando a entender que em tempos de adversidade, em tempos de perseguição, em tempos de levante do sistema desse mundo contra a igreja, o melhor se faz é dobrar os joelhos e orar, porque não sabemos o que Deus está fazendo. Mas quando nós oramos, Deus manda as respostas, porque pode ser que muitas das vezes nos posicionando contra o que está acontecendo, possa ser que sejamos pegos lutando contra Deus, porque a multiforme graça de Deus nos ajuda a entender que Deus tem as suas várias formas de salvar, de atuar. E Deus ele trabalha como Ele quer, do jeito que Ele quer, usa quem Ele quer. E quem está ligado
não vai pagar preço. E foi pensando no que está acontecendo no Brasil, foi pensando nos sonhos que Deus me deu, foi pensando nos acontecimentos e que profeticamente estão acontecendo do jeito que o Senhor me falou. Deus colocou no meu coração uma palavra. Eu queria, em nome de Jesus, apesar de ser longa, o vídeo vai ser longo mesmo, mas é necessário que você ouça com atenção essa palavra. E se você é servo de Deus, se você é filho de Deus através de Jesus Cristo, se você faz parte da igreja Corpo de Cristo, se você é um salvo em Jesus, se você tem um Espírito Santo, se você tem uma boa compreensão da palavra, você vai entender que essa mensagem, ela vem do coração de Deus para o meu coração, para chegar ao teu coração, para que nós saibamos nos posicionar nesse tempo em que, ao longo desses 10 anos proféticos, Deus está usando a natureza de maneira letal para poder corrigir essa nação. E Ele também vai começar a limpar a igreja dele, a começar pelos altares. Então preste atenção. Aqui no livro de 2 Crônicas, capítulo 35, nós temos a história de um rei. Rei Josias. Rei Josias ele é filho de Amon. Rei Josias é aquele jovem que com 8 anos ele assume o reinado. Capítulo 34 de 2 Crônicas. Josias é aquele que vai reparar o templo. Josias é aquele que vão achar o livro do Senhor perdido lá nos escombros do templo, vão levar ele. Quando leem aos ouvidos dele o que estava acontecendo naquele período ali, ele rasga as vestes, se humilha, manda consultar. Josias não se posiciona, Josias não manda fazer nada, ele manda consultar o Senhor através da profetisa Hulda. E a profetisa Hulda então libera, a palavra de Deus para Josias, para o reinado de Josias e para o que aconteceria sobre Jerusalém e Judá. Beleza. O capítulo 35 inicia falando da celebração da Páscoa. Celebração esta que desde a época de Samuel até a época de Josias não se fazia mais. E estudando e fazendo comparação do tempo, passou-se de Samuel até Josias mais de 600 anos, sem que a Páscoa fosse comemorada da maneira que fosse estabelecida por Moisés, segundo a orientação e ensinamento de Deus. Só que quando chega aqui, no decorrer do capítulo 35, olha que coisa interessante. Versículo 18. Nunca, pois, se celebrou tal Páscoa em Israel desde os dias do profeta Samuel, nem nenhum rei de Israel celebrou tal Páscoa como a que celebrou Josias, com os sacerdotes e levitas de todo Judá e Israel, que ali se acharam, e os habitantes de Jerusalém. No 18º ano do reinado de Josias se celebrou essa Páscoa. Olha que coisa linda. O capítulo 35, a parte A, termina no versículo 18 e 19, falando sobre a Páscoa que foi celebrada por Josias, que nunca havia sido celebrada a Páscoa daquela maneira, desde a época do profeta Samuel, de Samuel até Josias, mais de 600 anos se passaram. Aí a parte B, ela começa assim, a partir do versículo 20. Depois de tudo isso, quer dizer, depois de todos esses feitos de Josias, depois da reparação do templo, depois da reforma, depois de consultar o Senhor através da profetisa Hulda, depois de fazer tudo que era reto e bom aos olhos do Senhor, olha o que vai acontecer. Depois de tudo isso, toda essa glória, toda essa fama que ele carregava, toda essa intimidade, toda essa graça que ele fez com que Israel e Judá recebesse por se aproximar de Deus, por fazer aquilo que agradava a Deus, olha o que vai acontecer. Versículo 20. Depois de tudo isso, havendo Josias já preparado o templo, subiu Neco, rei do Egito, para guerrear contra Carquemis, junto ao Eufrates, e Josias lhe saiu ao encontro. Então ele lhe mandou um mensageiro dizendo: que tenho eu contigo, rei de Judá? Não é contra ti que venho hoje, mas contra a casa que me faz guerra. E disse Deus que me apressasse: guarda-te de te opores a Deus que é comigo, para que ele não te destrua. Olha que coisa interessante. Josias, depois de toda aquela reforma, de toda aquela graça, aquela glória,
de honrar o nome de Deus com tudo que ele fez, acontece algo que me chama a atenção, e Deus falou: resista a essa mensagem e coloque elas à disposição aí de todos aqueles que vão parar para ouvi-la. O rei Neco, o rei do Egito, ele sobe para fazer guerra contra a casa de Israel. E quando Josias sabe disso, o que Josias vai fazer? Ele vai se levantar para ir na direção de Neco, o exército dele, para guerrear. E o que acontece? Neco manda mensageiros a Josias e diz para ele assim: o que tenho eu contigo, Josias, rei de Judá? Deus mandou eu subir e fazer guerra contra a casa que se levanta contra mim. Não contra ti, não contra vocês. E Neco ainda diz mais: cuidado, porque Deus que me mandou subir para fazer essa guerra. Cuidado para você não se levantar contra mim e ser pego lutando contra Deus. Irmãos, aqui eu quero te chamar a atenção para o que está acontecendo no Brasil. Deus sabe o que está fazendo. A palavra de Deus diz que toda autoridade foi instituída. Toda autoridade, ela é constituída por Deus. Deus que constituiu as autoridades. E não existe autoridade que não seja colocada por Deus em lugar nenhum. Todas as autoridades estão debaixo do governo de Deus. E a orientação que nós temos é orar pelos governantes da nossa nação, quer sejam bons, quer sejam maus, porque todos eles estão ali para um fim, para um propósito de Deus. E aqui eu aprendo isso. Eu aprendo que Neco, sendo um rei do Egito, e ele sobe para guerrear contra a casa de Israel, porque Deus daquele período estava cobrando, né, Israel por causa dos pecados de Israel, por causa da idolatria de Israel, porque Israel tinha deixado o Senhor. O que vai acontecer? Deus levanta aquele rei com o exército dele para subir, para fazer cobrança. E Josias, ao invés de consultar a Deus para saber por que o rei do Egito estava subindo com o exército para corrigir, né, lutar contra Israel, ele se levanta e vai na direção do rei. E o rei fala para ele através do seu mensageiro: olha, eu não tenho nada a ver contigo. A minha guerra agora é contra você, é contra a casa que me faz guerra. Ainda diz a ele: cuidado para você não se opor a Deus que me enviou para fazer isso. Beleza. O versículo 22 diz assim: porém Josias não virou dele o seu rosto, antes se disfarçou para pelejar contra ele. Olha que coisa interessante. Neco manda os mensageiros dizer para Josias: olha, a minha guerra não é contra você. Deus, o Deus dos céus, o Deus que você também creu, o Deus que você fez a reforma, o Deus que você serve, é o mesmo Deus que mandou subir para fazer guerra, não contra você agora. Então cuidado para tu não se opor contra a vontade de Deus e se pegar lutando contra Deus. Ele não dá crédito. Por quê? Porque está no coração dele querer fazer aquela guerra ali, achando: a Deus é comigo, eu fiz um monte de coisa e Deus me aprovou, eu posso fazer o que eu quero. Não, irmão. Nós não podemos fazer o que queremos. A igreja não tem que sair por aí usando as redes sociais para estar falando o que quer. Eu tenho que parar para entender o que está acontecendo. Eu tenho que consultar a Deus para saber se o que está acontecendo aí de ruim, se não é Deus trazendo algum tipo de cobrança. E eu tenho certeza da parte de Deus, em nome de Jesus, que tudo que está acontecendo no Brasil tem um propósito de Deus. Tudo o que está acontecendo. Porque Deus tem falado ao meu coração que Ele vai corrigir essa nação. Porque para onde se olha nessa nação, o pecado tomou conta. É o matar, é o roubar, é o furtar, é o adulterar, é o mentir, é o enganar, é o procrastinar, é o suicídio, é o feminicídio, é o hominicídio, é o fratricídio. Tudo quanto é tipo de sorte de pecado tem sido acometido nessa nação, nas ruas das cidades dessa nação. Liga os noticiários televisivos, só fala disso. E Deus falou que nesse período até 2028 Ele vai corrigir essa nação. E Ele também vai limpar a igreja dele, a começar pelos altares. Já estamos em 2025. Está terminando 2025, vai vir 2026, 2027, 2028. Daqui para lá, coisas terríveis vão acontecer nessa nação. Porque o Senhor,
ele está trazendo correção sobre essa nação para botar as coisas no lugar. Mas ele também vai limpar a igreja, porque a igreja já não está mais do jeito que ele quer. Existe uma grande parte dos servos de Deus fiéis que estão andando no caminho, mas uma grande maioria já apostatou da fé. A igreja, ela está aberta para todos, menos para tudo. E nós temos visto que a igreja aqui no Brasil, ela apostatou de tal maneira que ela não está abrindo só as portas dela para todos, ela está abrindo a porta para tudo. E como a igreja tem dono, e o dono da igreja se chama Jesus Cristo, como o Brasil tem dono, o dono do Brasil se chama Jesus, porque a palavra de Deus diz assim: minha é toda a terra e a sua plenitude, e eu a dou para quem eu quero. Deus não perdeu o controle do Brasil não, irmão. O controle do Brasil está na mão de Deus. Tudo que está acontecendo aí é o agir de Deus para tratar essa nação por causa dos pecados que ela tem cometido, e tem subido o cheiro podre do pecado dessa nação às narinas de Deus. Os gemidos inocentes têm subido aos ouvidos do Senhor. E toda a sujeira que tem entrado dentro da igreja do Senhor, essa apostasia que a igreja brasileira se encontra, Deus ele tem dito: eu vou corrigir a nação, mas vou limpar a minha igreja. Então Josias ele não entende isso. Josias não entende que Deus está levantando Neco, rei do Egito, para corrigir Israel por causa dos pecados, da idolatria. Ele não entende que Neco ele é um instrumento na mão de Deus para correção naquele tempo ali, que não era contra ele e contra Judá. Ele simplesmente vai lá e entra na guerra. Deus, através dos mensageiros de Neco, fala com ele, porque Neco manda falar: olha, minha guerra não é contra você, não é contra a tua casa, cuidado para tu não se opor. Além de Josias não ouvir, Josias não consulta o Senhor. Ele se disfarça, o texto diz aqui, versículo 20, que ele se disfarça e não deu ouvidos à palavra de Neco, que saíram da boca de Deus. Presta atenção aqui, versículo 22 do capítulo 35 de 2 Crônicas. Porém Josias não virou dele o seu rosto, antes se disfarçou para pelejar contra ele, e não deu ouvido às palavras de Neco, que saíram da boca de Deus. Antes veio pelejar no vale de Megido. Irmãos, olha o que está acontecendo no Brasil. Estão usando as redes sociais para estar falando de coisas que as pessoas não sabem. A palavra de Deus manda nós orarmos pelos governantes da nossa nação, quer sejam bons, quer sejam maus. E ao invés da igreja estar orando, é uma chuva de acusações. Um espraguejando o outro, um maldizendo o outro, um jogando o pó do outro no ventilador. Estão querendo resolver a coisa no grito. E qual é o papel da igreja nesse cenário? O papel da igreja nesse cenário tem que ser o papel da igreja de Atos 12. Tem que ir para dentro das igrejas, dobrar o joelho, nem que passemos 1 dia, 2 dias, 3 dias, 10 dias, 20 dias orando, jejuando, perguntando a Deus o porquê do que está acontecendo no Brasil e na igreja brasileira, para Deus dar uma direção para a igreja. Não, uma geração que quer fazer como Josias, ir para a guerra sem consultar Deus. E muitas das vezes, olha o que o rei Neco fala para Josias: cuidado, para você não se levantar contra mim, se opor contra Deus, porque eu estou vindo, porque Deus mandou eu fazer isso aqui. Ele se disfarça e vai para a peleja. Versículo 23. Os flecheiros atiraram contra o rei Josias. Então o rei disse a seu servo: tirai-me daqui, porque estou gravemente ferido. Versículo 24. E seus servos o tiraram no carro e o levaram no segundo carro que tinha, e o trouxeram a Jerusalém. E morreu, e o sepultaram no sepulcro de seus pais, e todo Judá e Jerusalém prantearam a Josias. Olha que coisa louca, irmão. A história de Josias é uma história linda. Linda, linda, linda. Aos 8 anos ele assume o reino. O pai dele, Amon, morre, ele assume. E na reconstrução lá da cidade, lá no templo, acham no meio dos escombros o livro da lei, levam a ele,
leem diante dele, ele rasga as vestes, manda consultar a Deus através da profetisa Ruda. Deus fala com ele através da profetisa, falando que porque ele se humilhou, porque ele procurou consultar o Senhor ia honrar ele. Não, o mal que estava para trazer naquele tempo ia trazer depois do tempo dele. Pô, legal, ele faz coisas lindas, faz a reforma, ele faz coisas maravilhosas, ele acaba com a idolatria, ele estabelece o culto ao Senhor, ele celebra uma Páscoa que há mais de 600 anos não se celebrava, desde o tempo do profeta Samuel. Tudo lindo e maravilhoso. Só que agora ele vai entrar numa guerra que não é dele, e ele vai entrar numa guerra achando que ele está com Deus e Neco é inimigo. Quando na verdade o rei Neco está subindo como instrumento de Deus para fazer correção a Israel por causa do pecado. Ao invés dele consultar Deus para saber, não, ele se disfarça e entra na guerra e ele acaba morrendo. E olha o que diz o versículo 25. E Jeremias fez uma lamentação sobre Josias, e todos os cantores e cantoras nas suas lamentações têm falado de Josias até o dia de hoje, porque a estabeleceram por estatuto de Israel, e eis que estão escritas nas lamentações. Quanto aos maus atos de Josias e suas boas obras, conforme que está escrito na lei do Senhor, e os seus atos, tanto os primeiros como os últimos, eis que estão escritos no livro dos reis de Judá, Israel. Olha que coisa interessante. Irmãos, olha o que está acontecendo no Brasil. A maioria das pessoas estão usando as redes sociais para fazer acusação, para falar mal de A, mal de B, mal de C, um amaldiçoando o outro, um espraguejando o outro. E eu olho e não estou vendo. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela não está aqui na terra para estar entrando em briga, em discussão. Ela não está aqui para estar manifestando discurso de ódio. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela tem um papel de imitar o dono dela, que é Jesus. A igreja de Atos, Herodes usa o sistema da época que estava ali debaixo do governo dele. Herodes usa aquele sistema para matar Tiago, para prender Pedro, para perseguir alguns das igrejas, e isso agradava na época os que eram contra a igreja. E as outras lideranças da igreja não saíram para a rua com panfletos, com cartazes. As outras lideranças não foram para a porta lá do palácio de Herodes, não foram se aliar aos partidos políticos da época, não foram pedir ajuda. Não. O texto sagrado de Atos 12 diz que eles estavam dentro da casa orando. E num desses momentos de oração, o Senhor enviou a direção certa, mandou o anjo colocar Pedro para fora da cadeia, até porque Pedro ia ser apresentado no dia seguinte para ser morto. E Deus deu livramento a Pedro porque tinha uma igreja orando. E a partir dali nós vamos ver o desenrolar da história e como que a igreja venceu aquele sistema, como que a igreja rompeu com aquele sistema, como que a igreja cresceu. Por quê? Porque a igreja, ela sabe que tem um dono, e o dono dela se chama Jesus Cristo. A igreja não tem que confiar em sistema de governo, a igreja não tem que confiar no homem, mas enquanto ela está aqui na terra, ela tem que orar pelos governantes. Tem um texto que diz que Paulo está sendo julgado, junto ali os judeus, e o sumo sacerdote fala algumas coisas contrárias, e ele chama o sumo sacerdote de parede branqueada. Ele toma um tapa no rosto e ele se revolta e pergunta: por que eu tomei um tapa? Alguém diz assim: Paulo, você está falando mal do sumo sacerdote. Paulo não espragueja mais o sumo sacerdote, Paulo não bota o nome de Jesus na frente para amaldiçoar ninguém, não. Paulo simplesmente pede desculpa diante de todo mundo, e ele recobra o juízo, lembra do que está escrito na lei, diz: está escrito na nossa lei que não devemos falar mal dos líderes do nosso povo, quer sejam bons ou que sejam ruins, irmão. É o que nós aprendemos, é o que o Senhor Jesus Cristo deixou registrado para nós. Nós temos que, como igreja, não é estar amaldiçoando ninguém. Há um episódio que não deixam Jesus entrar numa determinada cidade,
E algum dos seus discípulos disse: Senhor, quer que oremos como Elias para que caia fogo do céu e consuma eles? E Jesus disse: de que espírito sois? Eu não vim destruir, eu vim resgatar o que havia perdido. Em nenhum momento Jesus mandou a gente amaldiçoar ninguém, em nenhum momento Jesus não mandou amaldiçoar a pessoa, não. Jesus disse mais ainda: amai vossos inimigos, orai pelo que vos persegue e bendigam os que vos maldizem. Olha que coisa linda. Nas Bem-aventuranças, capítulo 5, quando acaba as Bem-aventuranças, ele diz assim, ó: bem-aventurados sois vós, quando mentindo vos perseguirem e todo mal disserem contra vós. Ele diz assim: alegrai-vos e exultai-vos, porque grande é o vosso galardão no céu, porque antes de vocês também perseguiram os profetas. Jesus em nenhum momento mandou amaldiçoar as pessoas. Jesus em nenhum momento mandou eu ficar com raiva de seres humanos. Por mais que persigam a igreja, por mais que se levante contra a igreja, ele não mandou amaldiçoar. Ele mandou amar os inimigos, orar pelos que perseguem e bendizer os que maldizem. Porque Jesus morreu para salvar todos. E muitas das vezes Deus está usando o sistema, como estava usando o sistema do Egito. Muitas das vezes Deus está usando os governantes, como estava usando o governante do Egito, o rei Neco, para poder cumprir os desígnios dele na terra. Aí Josias não estava ligado, lutou contra Neco e não consultou a Deus para saber que Neco era um instrumento de Deus naquela época para corrigir os povos ali, principalmente Israel, por causa dos pecados. Então o que está acontecendo no Brasil aqui, eu tenho certeza que está no governo de Deus. Nada que está acontecendo é por um acaso. O papel da igreja é orar, se posicionar, porque Deus vai dar uma resposta para quem tem que ser dado. A igreja não tem que estar por aí amaldiçoando ninguém, a igreja não tem que estar por aí com um discurso de ódio. Não, a igreja, ela ora. Se a igreja dobrar os joelhos e orar, Deus, ele tem poder de mudar o cenário. O mal que está para vir, vai vir. Mas Deus vai nos ensinar nesse período de adversidade, de que Deus, ele pode não te livrar da cova, mas ele te livra na cova. Deus pode não te livrar da fornalha, mas ele te livra na fornalha. Deus pode não te livrar de ir para a prisão, mas ele te livra da prisão. Foi o que ele fez com José, foi o que ele fez com Daniel, foi o que ele fez com Sadraque, Mesaque e Abednego. Deus cuida dos seus no meio da adversidade, mas os seus precisam confiar nele e fazer a vontade dele. Não é amaldiçoando, não é falando mal, não é indo para a rua querendo confiar no homem. Não, não, não. Maldito é o homem que confia no homem e faz do seu braço, que ele faz da sua força, o seu poder. Não, nós não temos que confiar no sistema, nem na força do homem, nem na saber. Nós temos que confiar no nosso Deus, através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, fica aqui uma instrução. É tempo da igreja orar. Não é tempo de estar em rede social falando o que quer. É tempo de fechar mais a boca e orar mais. É tempo de falar menos e orar mais. É tempo de falar menos e ouvir mais. Está aqui, ó. Essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração. Josias, mesmo sendo um grande homem de Deus, mesmo tendo feito tantas coisas maravilhosas para honrar a Deus, ele morreu antes do tempo, porque ao invés de ele consultar o Senhor para saber o que estava acontecendo, ele se disfarçou para poder entrar numa guerra que não era dele. E acabou que ele morreu, porque ele se pegou lutando contra Deus, achando que Deus estava com ele para lutar contra ela. O que está acontecendo no Brasil aqui, guarde o que eu estou falando. Deus está movendo isso aí tudo. Deus sabe o que está fazendo. Cuidado, tem muita gente se levantando para falar mal dos governantes, falar mal aí dos líderes, e não sabe que Deus está movendo aí, nesse cenário aí, as peças dele, como naquela época moveu o Neco. Então, ao invés de estar se metendo, tem muita gente aí se metendo
em situação que é Deus que está usando para tratar algo e a pessoa se mete para brigar, está se disfarçando e querendo usar muitas das vezes a arrogância de homem de Deus para dizer que é boca de Deus, e Josias morreu porque ele achou que era boca de Deus, achou que era instrumento de Deus, achou que era soldado de Deus, e ele foi para aquela guerra achando que ele ia vencer Neco e o exército dele, e ele acabou morrendo, porque ao invés dele ir consultar o Senhor, ele acabou se pegando lutando contra Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós. Deus tem falado ao meu coração: filho, de maio de 2018 a maio de 2028, eu vou corrigir essa nação e eu vou limpar minha igreja. E de 2025 para lá, coisas terríveis vão acontecer. É o que está acontecendo. Deus vai corrigir essa nação através da natureza. Não tenha dúvida disso. E Deus também vai limpar a igreja dele. Olha o cenário, olha o que está acontecendo, olha os noticiários. Não é tempo da igreja estar falando muito, não é tempo da igreja estar indo para as redes sociais, gritar pedindo ajuda para esse mundo, não. É tempo da igreja, é tempo dos irmãos dentro dos seus lares dobrarem os seus joelhos e orarmos, porque tudo o que está acontecendo tem um propósito de Deus. E temos que ter cuidado para não estarmos falando contra Deus, achando que estamos falando a favor de Deus. E muitos acabarem morrendo, sendo presos ou passando vergonha antes do tempo. Que Deus tenha misericórdia de nós. Aqui quem vos falou foi o pastor Adson Diniz. Que essa mensagem te faça refletir e entender que temos que consultar o Senhor antes de fazer escolhas e tomar decisões. Deus tenha misericórdia de nós. Aqui quem vos falou foi o pastor Adson Diniz. A paz do Senhor Jesus.